Olá, olá a todos os amigos do canal Demis Viana, Mundo Secreto, hoje com o tema Anunnakis Stargates. É bom salientar aqui, meus amigos, que muito provavelmente nós teremos uma live extra sobre esse mesmo assunto, porque são mais de 100 slides. É um tema um tanto extenso, por assim dizer, mas fiquem tranquilos, que será, se eu não conseguir terminar nessa noite de terça-feira, na próxima terça, nós iremos concluir este assunto. E também tem muitas notícias, já está surgindo um combo de notícias, e algumas eu irei apresentar nesta noite. A gente vai falar um pouquinho também sobre a política nacional. Hoje eu vou apresentar, eu prometi no Facebook, eu também postei no Telegram, no grupo do Telegram, a respeito de uma técnica bem interessante do Dick Algary, sobre visão remota, ele que é presidente do Instituto CryptoView, lá do Havaí. Ele, há pouco, o Dr. Michael Salla encomendou um serviço para esse instituto e eu achei sensacional a explicação dele, e é uma técnica bastante interessante de visão remota que eu vou dar os detalhes para vocês nessa noite de terça-feira, tá ok, meus amigos? Aqui, naves mães alienígenas, oficial do Pentágono lança uma teoria para avistamentos inexplicáveis. Interessante que essa explicação, que está sendo alavancada pelo Aviloeb e o Sean Kirkpatrick, é uma teoria que está sendo trazida à baila pela ARO, da Pentágono. Então, você nunca viu isso antes na história da humanidade. Então é um caso, no mínimo, inusitado, incrível, impressionante, que chama muito a atenção e que está abalando a comunidade científica. Quando você entende comunidade científica, é o establishment científico dominante que é controlado pela cabal, ok, meus amigos? A hipótese de que muitos avistamentos de OVNIs são sondas de uma nave-mãe alienígena, lembrando que é exatamente isso que o JP afirmou na sua última missão, que nós trouxemos aqui no canal, ganha mais força com a grande mídia. Político acaba de publicar uma reportagem sobre a teoria. Por que agora? Porque exatamente nesse momento em que o JP falou sobre as arcas, o JP, que é o militar da ativa da Aliança da Terra, que trabalha em várias missões especiais do Serviço Secreto Espacial da Aliança da Terra, que esteve, ele falou categoricamente sobre essas sondas. As arcas emitem sondas, as arcas espaciais. Existem várias arcas espaciais aqui no planeta Terra e fora também do planeta Terra. Na Lua tem arca, em Marte tem arca. Interessante, né? Mas por que agora? É uma coincidência impressionante, no mínimo. As Space Arcs, as arcas espaciais, estão ativando, segundo o JP, segundo a Helena Danan, a gente percebe aqui várias fontes independentes, assim também como Alex Collier, liberando sondas, e o Deep State não pode impedir a divulgação. Michael Salla. Então o próprio JP falou a respeito disso. Olha, as arcas estão sendo ativadas, as sondas vão aparecer, e não tem como. É melhor vocês prepararem uma narrativa, porque senão as arcas simplesmente vão aparecer e vão pegar todo mundo de calça na mão. É interessante isso daqui. Em um rascunho de 7 de março, o Sean Kirkpatrick, chefe do escritório de resoluções de anomalias de todos os domínios do Pentágono, da ARO, e o professor de Harvard, Aviloeb, se uniram para uma dupla, que é a dupla dinâmica da divulgação, e se uniram para escrever que os objetos que aparecem desafiar toda a física podem sim ser sondas de uma nave-mãe. Impressionante. E é exatamente isso, as arcas são naves espaciais, e elas emitem sondas. Então, essa descrição bate perfeitamente, linka perfeitamente, de forma harmoniosa, com a declaração do JP. Espetacular. Tem mais ainda, meus amigos. Aqui.
Especialistas aqui, exclusivo, teoria alienígena do Pentágono choca a comunidade científica. Os dois estão chocando a comunidade científica, ou seja, o establishment do sistema. Especialistas questionaram a credibilidade do escritório de investigações de OVNIs do Pentágono, depois que seu chefe foi coautor de um artigo postulando que objetos não identificados poderiam ser ferramentas para alienígenas pesquisar a Terra, de acordo com o político. Aqui um político lá dos Estados Unidos. Embora os especialistas reconheçam que Kirkpatrick, como um cientista capaz e inteligente, alguns disseram que a disposição de Kirkpatrick de atribuir seu nome a uma hipótese que tem poucas evidências substanciais, entre aspas, isso é na opinião dos globalistas, os cientistas globalistas, que apoiem poderia minar a credibilidade da ARO, de acordo com o político. Vejam só, meus amigos, já estão querendo perseguir aqui o nosso queridíssimo amigo, o Kirkpatrick e o Avi Loeb. Por quê? Porque eles são agentes, sim, é notório isso, por tudo que eles estão fazendo, que eles são agentes da divulgação. Por isso eles estão sofrendo esta perseguição do establishment científico. Muito bem. Aqui só recordando palavras aqui do JP. Aqui, olha que interessante. O que está acontecendo é que o mundo terá que revelar as arcas antes que as arcas se revelem por si mesmas. Os governos sabem que as arcas irão se revelar. Então, eles são forçados a preparar um plano de divulgação antes dessa revelação. Ou seja, eles têm que preparar uma narrativa. Entenderam, meus amigos? São obrigados. Obrigados pelas circunstâncias. Não porque eles querem, não porque eles são bonzinhos. Mas porque, infelizmente, tem que ser assim. Interessante. Vamos para o próximo. Aqui, meus amigos. Oficial da Força Espacial, da Space Force, da Space Force, reconhece presença global de OVNIs e pede cooperação internacional. Estão reconhecendo aos globes, os OVNIs, desculpem. Os OVNIs é um fenômeno que tem caráter mundial e precisa ser dado a devida atenção. Falando sobre fenômenos anônimos não identificados, ou APS, como queira, um oficial sênior da Força Espacial reconheceu que os OVNIs são detectados globalmente e admitiu, abre aspas, francamente, tendo voado 83 aviões diferentes passado muitas horas de voo, todos nós vimos muitos elementos inexplicáveis. Repetindo, inexplicáveis em todo o mundo. Em conversa com o Centro de Imprensa Estrangeira de Nova York, em 14 de abril, o Major-General John Olson, assistente de mobilização do chefe de operações especiais da Força Espacial dos Estados Unidos, acrescentou que é necessário mais cooperação e colaboração internacional com outros países, afirmando, abre aspas, aqui, meus amigos, acredito que envolve a contribuição colaborativa e troca de informações com todos os tipos de países ao redor do mundo, porque acho que não são apenas ações ou eventos que ocorrem dentro dos limites dos Estados Unidos. Então a gente percebe que o palco já está sendo armado, o palco da divulgação, da revelação. E ao mesmo tempo existem elementos, né, do sistema, do establishment científico e político tentando impedir esta mesma revelação. Então é uma verdadeira guerra, né, uma verdadeira queda de braços. Estão entendendo, meus amigos? Sem falar também que tem aqueles, né, que querem, de repente, utilizar isso, transformar isso numa eventual invasão alienígena, numa narrativa de invasão alienígena para demonizar a Federação Galáctica de Mundos. Veja que é uma verdadeira guerra nos bastidores. E a gente está presenciando isso, meus amigos. Realmente é fantástico. Aqui tem mais. A audiência nos Estados Unidos sobre OVNIs poderá esclarecer situação. Então amanhã, para quem não sabe, vai ter uma audiência especial sobre os OVNIs do mundo. Estamos aguardando ansiosamente pelo relatório, pelo resultado desse relatório. Amanhã, às 10h30 da manhã, tá? Das 10h30 até as 11h30, 1 hora, horário de Brasília, ok? Quarta-feira, dia 19 de abril, testemunhas, vão se apresentar. O senhor Dr. Cian e o Kirkpatrick. O Kirkpatrick estará lá, diretor do Escritório de Resoluções Animalistas de todos os domínios.
Espero eu que não seja como das outras vezes. Ok, meus amigos? E é legal porque o Kirkpatrick ele vai ser interrogado e ele vai fazer um pronunciamento junto com o Ávila Loeb. E a gente sabe que o Kirkpatrick, por tudo que ele vem fazendo, pelo seu histórico junto com o Ávila Loeb que identificou o Muamua em 2017, o explorador, a Muamua em havaiano. E ele fez várias declarações bastante polêmicas. Ele falou que existem mais de 1 quadrilhão de naves. Ele, Ávila, não sou eu. Ele falou, Demis, você disse que há 1 quadrilhão de naves no sistema solar. Não foi eu. Quem falou foi o Ávila Loeb, cientista de Harvard. Ele que falou. Eu estou apenas replicando. Ok, meus amigos? Ele disse que estamos totalmente cercados por espaçonaves. Essas pessoas serão ouvidas amanhã. Então, grande expectativa. Nós temos realmente uma grande expectativa. Quem sabe, é claro que eu não posso afirmar, começa a divulgação. Tá, meus amigos? Quem sabe? Mas eu acho pouco provável. Por quê? Porque ainda tem o BD, tem muita gente do mal nos Estados Unidos, tem muitos elementos que trabalham para os globalistas ainda têm bala na agulha, apesar de eles perderem terreno. Então eu acho muito pouco provável, mas quem sabe nós temos um avanço. Aí já eu acredito, um avanço positivo amanhã. Então existe sim uma grande expectativa para esse relatório aqui, que a maioria nem sabe. A maioria das pessoas nem sabe sobre esse relatório. Ok, meus amigos? Será apresentado amanhã às 10h30, às 11h30, no horário de Brasília. Muito bem. Vamos para o próximo aqui. Outra notícia aqui fascinante, meus amigos, aqui. O confronto por procuração do Demência Joe contra a Rússia continua a empurrar a Arábia Saudita para uma aliança mais profunda com a China e a Rússia nos últimos meses, ou seja, com o BRICS. Por quê? Tem aqui uma lista de vários motivos para justificar isso. Primeira justificativa, a Arábia Saudita se ajuntou à organização. O primeiro fato, no caso, a Organização de Cooperação de Xangai, liderada pela China, a Rússia, Índia e outras nações. Fato 2. A Arábia Saudita cortou a produção de petróleo contra a vontade dos Estados Unidos, em coordenação com a Rússia. Exatamente. Foi um golpe muito grande para o BD. 3, mesmo por causa do petrodólar. Petrodólar já era, 3, a Arábia Saudita assinou acordos diplomáticos históricos com o Irã e Síria, intermediados pela China e pela Rússia, já promovendo aqui, no caso, a paz no Oriente Médio. Fantástico. Muito bem. Acho que eu pulei um aqui. Deixa eu ver se tem mais um. Muito bem. Então, isso aqui é fascinante. Tem outra aqui também, meus amigos. Eu acho que pulou. Acho que não foi um, mas tudo bem. Vamos continuar aqui. Muito bem, aqui. Olha só, meus amigos, que coisa interessante. Aqui. Isso aqui passou no G1, tá? Notícia que foi apresentada no G1. Críticas de Lulu aos Estados Unidos durante a viagem à China. G1, não sou eu aqui, por Gerson Camarote. Tá? Escritor, exatamente aqui, o comentarista do G1. Críticas do Lulu aos Estados Unidos durante a viagem à China e a responsabilização da Ucrânia pela guerra geram forte incômodo diplomático em Washington. Interessante isso. Mas o mais interessante, meus amigos, é o texto aqui. A narrativa do texto, que é simplesmente uma confissão. Algo simplesmente surreal, inaceitável. Prestem atenção nesse texto aqui, tá, meus amigos? Do G1. Estou apresentando na íntegra aqui para vocês, tá? Não tem nenhuma montagem. Aqui. Comentarista político da Globo News, do Bom Dia Brasil, da TV Bobo, e apresentador do Bobo News Política e colunista do G1 desde 2012, autoridades americanas se questionam se o propósito dos ataques foi o de agradar o governo da China. Lembro ainda que Lulu fez uma boa visita aos Estados Unidos. Há pouco ele foi recebido. O BD não escondeu a sua alegria pela vitória de Lulu. Então ele nunca escondeu que o seu preferido era Lulu. Isso é óbvio, meus amigos. Vejo que antes das eleições, o Bill Burns esteve aqui para segurar, entre aspas, a legitimidade das eleições, é o diretor da CIA, junto com a vitória nula
Interessante isso daí. Mostrando mesmo que eles tinham uma predileção pelo Lulu. Eles nunca esconderam isso de ninguém, tá? Dos Estados Unidos. Então vejam que o Lulu ele foi colocado aqui para ser o braço forte dos globalistas. Isso é notório. Muito bem, vamos continuar aqui com o texto. Ainda que o Lula fez uma boa visita aos Estados Unidos em janeiro e que o mandatário brasileiro tem boas relações com o presidente dos Estados Unidos, o Biden. Muito bem, até a visita com a China, que daí mudou tudo, completamente. A diplomacia americana passou a recordar que os Estados Unidos, diplomacia americana, tá? É bom ele citar aqui diplomata, quem é essa diplomata, de quem se trata. Ele deve explicações. Olha, presta atenção nessa parte, até grifei aqui, tá, meus amigos? Avalizaram a democracia brasileira nos momentos mais difíceis, antes, durante e depois do pleito eleitoral. Continuando, a diplomacia americana passou a recordar, repetindo, presta atenção nisso, que os Estados Unidos avalizaram. Como assim? Como assim? Um país estrangeiro está avalizando. Não pode ser. Eu não estou acreditando que eu estou lendo isso. Mas, infelizmente, é isso que consta no texto. A democracia brasileira, nos momentos mais antes, durante e depois. Aí fica complicado. Isso é praticamente é uma confissão de interferência externa. Isso é muito sério. Isso tem que ser investigado. No caso, o colunista aqui, do G1 tem que dar explicações, porque isso aqui ficou para lá de estranho. Não é nem estranho, não é a aparência do mal, é o mal em si. Não tem como interpretar, chegar a outra conclusão. Uma questão de interpretação de texto. Está escrito com todas as letras, para todo mundo ouvir. Vamos para o próximo. Abre aspas. Onde estavam a China e a Rússia quando a democracia brasileira estava em perigo? Ou seja, a China e a Rússia ficaram neutros. Eles não vão se envolver num pleito eleitoral de um país estrangeiro, que é o correto, ok, meus amigos? É o certo. Então, se você é um país estrangeiro, você não deve se envolver num pleito eleitoral de outro país. É isso que o bom senso diz. Isso que é o correto. Fora disso, aí sim é algo totalmente incorreto, aí é algo ilícito, totalmente ilícito. Aí acaba se caracterizando algo ilícito. É isso que eu estou lendo, isso aqui, meus amigos, é um tapa na cara. Isso é um absurdo. Continuando o texto aqui. Questionou essa fonte da diplomacia americana para depois acrescentar, abre aspas, os Estados Unidos estavam defendendo o sistema, no caso aqui que vocês estão vendo, eleitoral, brasileiro, e as instituições democráticas. Quer dizer, a gente precisa de um país estrangeiro para proteger as nossas instituições. Isso é estranho. Isso é interferência. Desculpa, mas é isso que está escrito aqui. O resultado das eleições e o posicionou depois do dia 8 de janeiro, quando teve tentativa daquilo terrível de um golpe de Estado. Muito bem. E continua o texto. Em Washington, também há forte contrariedade com as declarações de Lulu sobre a Rússia e o confronto, o conflito na Ucrânia. Desculpa, meus amigos, mas não tem como chegar a outra conclusão que não seja essa aqui. Tá? Impossível. Impossível. Absurdo. Absurdo. Fazer o quê? E pior que nem esconde, Podia tentar esconder, mas nem isso ele tentou. Nem tentou esconder, nem tentou maquiar. Falou realmente com todas as letras. E quais as consequências disso, meus amigos? Vejam só. Então, se o Lulu ele foi o homem colocado pelo BD e pelos globalistas, supondo aqui, meus amigos, por essas evidências demonstradas aqui, sem falar que a Victoria Nuland é uma mulher que gosta de desarticular governos. Ela já fez isso lá na Crimeia, tá, meus amigos? Ela atuou na Ucrânia. Então, ela é ótima, ela é especialista nisso, ok? E ela esteve aqui antes do pleito eleitoral brasileiro. Ok? Muito bem. Aqui tem mais. Brasil, Estados Unidos, Arábia Saudita viram-se para a China, por causa da incompetência de Biden, declara legislador americano. É interessante, meus amigos, a gente não sabe as consequências disso. O que vai acontecer é o seguinte. Muito provavelmente é muito melhor você ter alguém alinhado ao BRICS nesse instante
principalmente ao que tange a política internacional. Então, quando o Lulu se posicionou a favor da Rússia, da China e do BRICS, melhor do que se posicionar ao lado dos globalistas. Então foi ok, muito bem, ponto para o Lulu, ok. Só que tem um porém, né, nessa história toda, meus amigos, que por certo, os seus antigos amigos, né, que ajudaram ele a chegar aonde ele está, não vão ficar felizes com isso e, por certo, haverá retaliações. Tá? É isso que vai acontecer. Na minha leitura, meus amigos, o que ocorre? A Aliança da Terra pensa o seguinte: é melhor você ter um homem não tão confiável ao nosso lado que ter um declaradamente ao lado do inimigo, que é no caso o vice, o Chuchu. Estou entendendo. E eles pensam o seguinte, deixa eu aqui retornar a espaçonave para comunicar com vocês diretamente. E eles pensam o seguinte, daqui a pouco o sistema financeiro vai colapsar, já está dando sinais claros que vai colapsar, isso não vai demorar muito. Depois que o sistema babilônico financeiro colapsar, começa a divulgação. Então todos os líderes marionetes vão cair. Então vamos esperar um pouquinho. Espera um pouco mais. Deixa ele aí. Ele está cumprindo o propósito. É melhor ele do que o Chuchu, porque o Chuchu realmente é o homem da cabal 100%. E como? Lá na frente, porque você tem que ter uma visão estratégica. Você tem que ter uma visão ampla. Então, meus amigos, quando você é um estrategista, você não pode pensar com o fígado. Tem muitas pessoas que pensam com o fígado. Se você pensa com o fígado, aí realmente você não está apto a ser um estrategista. Tá ok? Você tem que ver as coisas, enxergar as coisas a curto, a médio prazo e a longo prazo também. Então, nesse caso, eles pensam o seguinte, como nós vamos ter, já está se formando um cenário propício, todos esses líderes que trabalham para acabar serão destituídos mesmo. Vocês estão entendendo? Porque começa a divulgação, então eles não vão ter mais moeda política. Então, por hora, vamos deixar assim mesmo, porque é melhor assim do que ter um Chuchu. Vocês estão entendendo, meus amigos? Que é totalmente alinhado com o George Soros, Rockefeller e companhia. Porque, por hora, ele está reconsiderando, ele falou que o dólar é perigoso, e de fato é, nós devemos... não podemos ter mais, ficar atrelados, presos, dependentes do dólar. Falou sobre a Rússia, sobre a soberania nacional. Então, simplesmente, ele repetiu o discurso da Aliança da Terra. Então, ok, muito bem. Tem o nosso apoio, só que, no entanto, é melhor que ele fique com ele, é melhor ficar com ele do que com o Chuchu. Ok, meus amigos? Ambos vão cair, de qualquer forma. Tá? Ambos vão cair. É uma questão de tempo, tá ok, meus amigos? Só que nós também não queremos alguém que pense por conta própria, que não seja confiável, tá, meus amigos? Tem um histórico complicado, ok? E que pense que seja meganomaníaco, que pense de repente formar, não estou falando de repente, uma suposição, formar de repente um bloco independente sul-americano, envolvendo toda a América Latina. Isso não está nos planos do BRICS, tá ok, meus amigos? Então, de olho nele. Por hora é assim, vamos deixar ele aqui, nós vamos aceitar, melhor ter um aliado que o inimigo, mas, no entanto, vamos ficar de olho nele, esperar, porque ambos vão cair lá na frente. Por quê? Porque muito em breve nós vamos nos apoderar do sistema econômico, começa o processo de divulgação, então você tem que ter uma visão ampla. Então, se você quer antecipar as coisas, você faz as coisas na hora errada, você pode comprometer toda a operação. Vocês estão entendendo, meus amigos? Então, pessoas que pensam com o fígado podem até mesmo atrapalhar as operações da Aliança da Terra. Ok? Muito bem. Ok. Tem pessoas perguntando quem é o Chuchu. Chuchu foi um governador aqui do estado de São Paulo, né, Linte? Recentemente, né? Muito bem. É o vice, tá ok? Muito bem. Para quem não sabe quem é o Chuchu. Muito bem. Agora, o resultado foi muito bom. Você tem que ver o todo, meus amigos. Tá? Isso aqui não é uma batalha local no Brasil. Você tem que ver a questão global. Dentro da batalha global, foi muito bom. O depoimento do Lulu foi ótimo, né? Tipo, se você pensar para a China, a Rússia, para o BRICS, foi excelente. Para eles está tudo ok. Está tudo dentro dos conformes. Aqui, meus amigos,
Durante entrevista à Fox News, o senador expressou que a nova configuração está se formando, em grande parte por conta da fraqueza do presidente americano e sua tendência em culpar primeiro os Estados Unidos e seus aliados. Olha que interessante. E acabou caindo. Quem é o culpado de tudo, né? É o Biden. Está sendo criticado por vários parlamentares norte-americanos. Melhor do que isso não poderia ser, né, Liette? Resultado realmente maravilhoso, espetacular. Aqui, meus amigos, isso aqui é uma visão de um soldado, aposentado dos Estados Unidos, tá ok? É a visão dele, não que eu tenha a mesma visão, né? Como se não tivesse, mas tudo bem, vamos embora. Aqui, o presidente, né, da Ustânia, vamos colocar Ustânia, né, gente? Da Ustânia, o Zé, ele vai desencarnar durante uma revolta causada pelos descontentamentos dos seus compatriotas, afirmou o ex-oficial da inteligência do Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos, o Scott Hinter. Então, quem está dizendo isso é aqui o ex-oficial da inteligência, ok? O Scott Hinter, dos Fuzileiros Navais dos Estados Unidos. Abre aspas. Palavras dele. Sendo um humanista, você gostaria de ver ele e sua família colocados em um avião ou um trem enviados para o exílio, onde pudesse viver uma vida confortável, condenados para sempre pelo mundo pelo que fizeram ao povo usaniano, né? Afirmou Hinter. Mas tem um porém. Mas se você pensar de forma realística, né, da realidade nua e crua, então, provavelmente, ele vai desencarnar nas mãos dos urantianos que se revoltarão contra ele. Supôs aqui o ex-oficial. Eu acho que essa profecia aqui, né, esse prognóstico, nem profecia, esse prognóstico desse ex-oficial dos fuzileiros navais é bastante plausível, não, Eliette? O que você acha? O que vocês acham, meus amigos? Eu acho que vai acontecer isso mesmo. Aliás, tudo aponta nesta direção. Interessante. Aqui, meus amigos. Aqui, mais notícias para vocês, amigos. Notícia corrobora que o governo chinês está colaborando para derrubar o Biden. Está dando uma forcinha, entendeu? Aqui, meus amigos, Threat Politics, aqui é a fonte. Última hora. Banco chinês dá voluntariamente, aqui estamos fornecendo aqui aos republicanos, aqui todos os dossiês, dos novos recordes financeiros sobre o filhinho do Biden, tudo aqui de presente para vocês, realmente para que ele seja devidamente incriminado. Que coisa, não, Liette? Cooperação aqui. Senador Johnson relata a Fox News evidências de que a família do Biden recebeu subornos do PCC. Complicado, não? E o próprio governo da China cooperando com os republicanos. Olha aqui de presente. Aqui várias evidências, um dossiê prontinho para você. Olha, no passado ele trabalhou com a gente. Olha aqui. Olha que coisa impressionante, meus amigos. Incrível isso daí. Porque se você for pensar, é uma coisa assim surreal isso aqui. Porque no passado, é bom vocês entenderem, que o Biden e a China eram amiguinhos. E por que eles eram amiguinhos no passado e brigaram? Porque a China simplesmente pulou do barco, né, gente? Foi pro BRICS, se aliou à Rússia, simplesmente abandonou, deixou haver navios, os globalistas. Então quem acompanha a geopolítica há muito tempo sabe disso, ele mudou totalmente o seu posicionamento. Compreenderam? Agora ele está entregando o Biden de bandeja. Interessante. Aqui dando o quê? Tem um dossiê com informações quentíssimas aqui. Deputados republicanos, loirão, né, Liette? Tá aqui, tudo de bonitinho para vocês. Usem e abusem, né, Liette? Pode usar quanto vocês quiserem. Impressionante isso aqui. Técnico de visão remota, segundo Dick Algary, criador do Instituto CryptoView. Legal. A gente conhece, por exemplo, aqui já esteve no canal o Dr. Curtin Brown, de visão remota, o Wing Suang, que foi um dos maiores, até falei no início da live, foi um dos maiores visualizadores remotos de todos os tempos. É sabido também sobre o projeto Stargate de visão remota. Então, a visão remota é amplamente utilizada pelas agências de segurança para espionagem psíquica. É isso mesmo que você está ouvindo.
Então, a CIA, KGB e outras agências de segurança pelo mundo utilizam equipes de visão remota para obter informações privilegiadas sobre governos, extraterrestres e tudo que você possa imaginar, instalações secretas pelo mundo. E isso é utilizado. Existem documentos, meus amigos, eu já até mostrei em lives passadas, que comprovam isso. Visão remota é ciência. Apesar de muitas pessoas acharem que é charlatanismo, por que a CIA utiliza? Porque existem provas mostrando que as agências de segurança... Agora, se fosse uma fraude, se fosse, né, Liette, um golpe, se fosse uma falácia, simplesmente não seria utilizado pelas agências de segurança. Se as agências de segurança pelo mundo utilizam a visão remota, é porque ela funciona, sim, senhor. Mais prova do que essa, simplesmente, né, Liette? Não tem como. Essa é a maior evidência de todas. E, aliás, essa prova em si é irrefutável. Ok? Mas não tem como refutar. É impossível. Então, visão remota existe sim, sim, senhor. Ok? Isso está mais que comprovado. Agora, como desenvolver a visão remota? Por exemplo, se você for pegar a técnica do Dr. Curtin Brown, que já foi entrevistado nesse canal, geralmente eles vão usar um alvo, que é o objetivo. O que seria o alvo? Eu quero saber sobre determinado assunto. Por exemplo, eu quero saber sobre as arcas, eu quero saber o que está acontecendo, por exemplo, no subterrâneo, na Usantia, né? Isso é uma suposição. Eu quero só saber as instalações militares, o que tem lá dentro da instalação militar. Dando um exemplo aqui. Por exemplo, o que está acontecendo dentro de Brasília, né, Liette? A portas fechadas, coisas desse tipo. Vocês estão entendendo, meus amigos? Então, este seria o alvo. Estou dando aqui exemplos para vocês. Ok? Muito bem. Isso é feito com uma equipe de 4 a 5 visualizadores remotos, que tem essa habilidade, e eles ficam isolados um dos outros. Eles não se comunicam, ok? Porque senão vai contaminar o experimento. E tem mais. Eles não sabem o que é o alvo. Entendam o seguinte, meus amigos. A capacidade psíquica não é a visão normal. Você tem o quê? Os seus olhos. Presta atenção no que eu vou falar. Essa é uma informação do David Wilcock. Tá? Isso é um fato também científico. Os nossos olhos têm ligação com o nosso cérebro, ok? Os nervos ópticos, no caso, né, gente? Tem ligação com o cérebro. Só que os nossos olhos têm ligação com nossa glândula pineal. Então você tem ligação com o terceiro olho, ok? Só que o problema é que a maioria das pessoas não utiliza esse terceiro olho. Como exercitar esse terceiro olho? Esta é a grande pergunta. E é essa pergunta que nós vamos tentar responder esta noite. Entenderam, meus amigos? Com uma técnica, com um exercício bastante simples, que todos poderão experimentar. Poderão fazer esses exercícios com muita tranquilidade. Ok? Muito bem. Então, a sua mente, você vai ter que enxergar através da glândula pineal. A glândula pineal é como se fosse uma TV. É isso mesmo que vocês estão ouvindo. Se você for ver o livro Shine Super Psyches, do Projeto Zero, quem fez parte do Projeto Zero, isso no tempo da ex-União Soviética, da cortina de ferro ainda, no tempo em que o Projeto Zero era um projeto chinês que trabalhava em conjunto com a Romênia, no tempo que a Romênia era comunista ainda. E dos que fizeram parte desse Projeto Zero foi o Radu Cinemar e o César Brad, que são retratados no livro Amanhecer na Transilvânia, que foi redigido pelo Peter Moon. Olha que impressionante. Foram eles que encontraram as salas de registro. Olha que interessante. Então o Projeto Zero existia de verdade. E eles falam que, nesse Projeto Zero, que é retratado no livro China Super Psyches, tá? Você acha fácil no Google, ok? Mais à frente a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse livro, em outras lives. Eles fizeram vários experimentos com os pequeninos, tá, meus amigos? Com pequeninos. Aonde eles utilizavam uma televisão da cabeça. Você tem uma televisão, você tem uma tela de informações, como se fosse um cronovisor dentro da sua mente, aonde você pode ter visão além do alcance. Eu sempre falo de visão além do alcance, visão remota é isso mesmo. Visão além do alcance. E esse cronovisor você pode ver o passado, o presente, o futuro e qualquer parte do universo, obtendo qualquer tipo de informação. Tá ok, meus amigos? Isso é impressionante. Muito bem. Então, o primeiro ponto é visão totalmente cega ou duplamente cega.
Tá? Esse é o protocolo utilizado pelo Dick Algary. Visão totalmente cega. O Curtin Brown, ele usa visão parcialmente cega. No caso, o doutor aqui, o Dick Algary, que já foi apresentador de TV, tá? Ele já foi apresentador de TV, ele usa um protocolo duplamente cego, que é o mesmo utilizado pela CIA e pela KGB. Então isso aqui é mais confiável, tem mais credibilidade. Ok, meus amigos? Não que o outro não funcione, mas esse, por certo, funciona melhor, porque ele não tem risco da sua mente consciente poluir, contaminar as informações. Então, o primeiro fato é visão totalmente cega ou duplamente cega consiste em não ter qualquer referência do alvo. Então, os visualizadores remotos não sabem nada a respeito do alvo. Zero absoluto. Meus amigos, como que começou a visão remota? Deixa eu só voltar a espaçonar para vocês entenderem. A visão remota, ela se iniciou na década de 50, década de 40, com pessoas que faziam show na rua. Já viu pessoas que fazem show de rua? E alguns agentes do governo, eles se depararam com pessoas incríveis. Tinha um cara, né, que ele fazia show de rua. Olha só, meus amigos, ele fazia show de rua. E ele ganhava dinheiro como? Ele ganhava dinheiro assim, ele chamava todo mundo no meio da rua, né? Ficava na praça lá. Ficava na praça. É o seguinte, se eu descobrir o número de série da sua cédula, no caso de dinheiro, no caso, eu fico com dinheiro para mim. Eu tenho que saber exatamente o número da série do seu dinheiro. E ele fazia, né, essa proposta, esse desafio no meio da rua, e muita gente topava. Eu duvido que você consiga. Aí ele pegava a nota, lógico que ele não via nada, não sabia de nada, na mão, tá aqui a nota, e ele escrevia. Ele fechava o olho, se concentrava, abria a tela na sua mente, e ele escrevia. Olha, o número de série dessa nota é esse. Aí a pessoa falava, não, você tá errado, você não acertou. Falou, eu acertei sim, só que tá de trás para frente. Aí a pessoa ia ver o número de trás para frente, era exatamente o número de série da nota. E essa pessoa ganhava muito dinheiro. Aí a pessoa falou, quê? O pessoal da segurança, leva esse cara pro projeto montar, porque a gente precisa disso agora. Visão remota é isso. Uma pessoa que desenvolveu isso de forma espontânea. Vocês estão entendendo? Por isso que tem que ser cego, protocolo cego. Veja só. Você vai ver através do terceiro olho. Se você vai ver através do terceiro olho, você não pode ter referência física nenhuma da sua consciência. Porque você vai ver através do inconsciente e do terceiro olho. Através do seu eu superior. Vocês estão entendendo? Então não pode ter informação nenhuma. Zero referência. É assim que funciona. Então, quando o Dr. Michael Salla encomendou um trabalho para saber das arcas nesse instituto, liderado aqui pelo Dick Algary, ele simplesmente levou uma carta especificando tudo. Eu quero saber sobre as arcas do Atlântico, sobre os compartimentos, sobre os sarcófagos, sobre os hierógrafos, sobre tudo a respeito das arcas, especificando tudo. E ele colocou no envelope. A única coisa que os visualizadores remotos viram foi a carta no envelope fechado. Só que a carta no envelope fechado tem o quê? A intenção do cliente. A energia residual está ali, mas eles não sabem o que é. Eles não sabem se é da arca, eles não sabem se é sobre política, eles não sabem não tem noção nenhuma sobre o assunto. Eles simplesmente vão abrir a tela e a tela vai dar a resposta. Segundo, o alvo deve ser escrito, porém não mostrado para os visualizadores. Entenderam? Tem que ser escrito, você realmente tem que escrever, mas não pode mostrar para os visualizadores. Nenhuma dica, zero dica, nenhuma referência. Que devemos identificar o alvo pelo terceiro olho, única e exclusivamente, para não serem contaminados pelo consciente. Fantástico. Até aí acho que vocês entenderam. Muito bem. Terceiro passo. A técnica consiste em visualizar uma tela preta. Essa é a parte mais difícil. Uma tela preta, que pode ser uma lousa, pode ser uma forma de lousa, ou um monitor, ou uma tela 100% preta, ou um espelho preto, tanto faz. Tem que ser um monitor, uma tela preta. Ontem eu fiz esses exercícios, então eu fiquei na cama, relaxei. Agora, para visualizar essa tela preta não é fácil. É mais difícil visualizar a tela preta do que a imagem que vai se formar dentro da tela.
Parece um tanto contraditório, mas é isso mesmo que acontece. Por quê? Porque essa tela preta tem que ser nítida. Vejam só, isso é para você distinguir o que é coisa que você está na sua imaginação, né, porque você viajou na maionese, de algo concreto. Então essa tela tem que ser tangível, sólida, né? Não pode ficar embaçada. Quando a gente imagina uma coisa, geralmente essa coisa aparece embaçada na cabeça. Então eu imaginava um monte de tela embaçada. Falei, essa aqui não é, essa não é, eu quero algo sólido. E quando fala sólido, você tem que sentir a tela. Por exemplo, se eu colocar a minha mão aqui, perto do meu olho, tenta fazer isso. Pega, está em casa aí, faz isso. Coloca a sua mão próximo dos seus olhos. Coloca assim, meus amigos. Isso aqui é um curso de graça, aqui, né? Quase, né, gente? Aqui, na faixa para vocês. Aqui, ó. Coloca a sua mão no seu olho. Quando você chegar próximo da sua mão aberta, próximo do seu olho, a sua mão não está tocando nos seus olhos, mas eu sinto perfeitamente a presença da minha mão, o calor da minha mão. Eu sinto a presença da minha mão. Mesmo que outra pessoa coloque a mão aqui, eu vou sentir essa presença. Estão entendendo? É desse jeito que você tem que sentir a tela no seu frontal. E por isso que é tão difícil, entendeu, gente? Por isso que é difícil. Então não é uma tela qualquer, é uma tela sólida, real. É como se você estivesse vendo na sua frente, você até sente a tela. Vocês entenderam, meus amigos? Então se você imaginar uma tela, mas só imaginar a tela, não serve. Mas a partir do momento que você formar essa tela, geralmente essa tela, vou mostrar uma coisa para vocês, porque eu fiz experimentos durante a noite inteira. A tela vai aparecer no canto do olho. Então ela aparece um pouco em cima da sua cabeça, ou ela fica do lado. Aí você tem que arrastar ela para o centro. Tenta arrastar, ou procura ela, traz ela para o centro. Quando ela chega no centro, vai formar uma imagem no meio da tela. É como se nós tivéssemos uma televisão interna. Se você acha isso incrível, tá no livro China Super Psychs. Tá ok, meus amigos? Esta é a técnica dos visualizadores remotos, das agências de segurança. Eu estou transmitindo aqui para vocês. Exercitem em casa. Vai formar uma imagem. Essa imagem é nítida. Não é igual um sonho ou algo que você imaginou. Dá para quase mensurar. Parece que você vai tocar na imagem. É um pouco assustador. Eu vi, na minha experiência particular, eu vi uma mulher lindíssima, mas muito estranha ao mesmo tempo, exótica. Porque ela tinha o rosto, parte do rosto aqui do lado. Eu nunca vi isso, nem em foto, não tem referência, não existe. Parte do rosto dela era como se tivesse uma textura. Né? Você já imaginou isso, Liette? Uma textura no rosto? Uma textura verde, lilás e rosa. Eu não vou esquecer, eu vi isso em poucos segundos. Assim. E ela tinha umas coisas que saíam do corpo dela, mas era muito bonito, né? Parecia um veludo, assim, uma coisa bonita. Parecia uma coisa de decoração, né, gente? Saindo, eu achei lindíssima. E eu vi. Vocês estão entendendo, meus amigos? Eu vi outra, que parecia um ser alado também, feminino, muito bonito, mas uma coisa que eu também nunca vi na vida, mas era assim, tangível, era físico. Parecia que eu poderia tocar. E é um pouco assustador no começo, porque você vê aquilo na frente, é como se estivesse cara a cara. A sensação que você tem é como se estivesse cara a cara com você. Vocês estão entendendo, meus amigos? É claro que pode ser algo referente ao mundo intraterreno, ok? Mas quando você tem essa comunicação com, no caso, com a sua glândula pineal, porque é isso, você está vendo através da sua glândula pineal. Você não pode ter qualquer tipo de referência. Por isso que você tem que fazer junto com outra pessoa, né, gente? Uma pessoa dar uma visão, no caso, um alvo, mandar um alvo para você, e você vê se bate. Só que no caso de um protocolo científico, são usados no mínimo 3 visualizadores. Eles vão comparar os dados. 3! E eles ficam isolados, um não sabe do outro, óbvio que também não sabe do alvo, incomunicáveis, tá? Todos são incomunicáveis, não pode trocar informações, nada. Depois eles vão comparar os dados. E é importante, quando você faz isso, todas as imagens que você vê, você tem que desenhar e anotar o que você viu. Desenha, tenta desenhar, mesmo que você não saiba desenhar, desenhe o que você viu e anote tudo. Isso é muito importante. Depois de desenhar, anotar, você volta para sua concentração de novo, tenta visualizar a tela. Na tela vai aparecer outra imagem. E aparece geralmente uma imagem por vez.
Tá, meus amigos? Às vezes pode parecer imagens assim amplas, no caso num complexo, né, numa instalação militar ou uma base extraterrestre. Mas aparece sempre uma imagem por vez. E é muito rápido, dura poucos segundos, mas é nítida, mas é muito nítida. É como se fosse uma televisão 3D, né, gente, na sua frente. Entenderam, meus amigos? É assim que acontece. Vamos para o próximo aqui. Muito bem. Então, isso aqui eu já falei, né? A técnica consiste em visualizar uma tela preta, que pode ser uma lousa, um monitor com tela 100% preta, um espelho, etc. Quarto passo. O quadro, no caso, o quadro ou tela preta deve ser sólido e não embaçado. E se deve sentir a presença como se fosse real. Isso aqui a gente já falou, já foi abordado. Quinto passo. A imagem aparece na tela nítida e clara e dura poucos segundos, sempre, tá, meus amigos? E não é algo embaçado, tá? É algo nítido, é sólido. E eu vou fazer mais isso, né, gente? Porque eu achei muito demais, gente. É uma experiência incrível, tá? Eu tenho certeza que vocês vão amar. Segundo, o mais difícil não é ver o que tem na tela. O difícil é você formar a tela. Interessante, né? Eu achei que era o mais difícil era enxergar a tela. Não. Apareceu a tela, é 100% certeza que vai aparecer imagem. Tá, meus amigos? Aqui. O processo se repete inúmeras vezes. E se desenha e se anota todos os quadros visualizados. Então, o processo repete de forma... Você vai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 vezes. E se desenha e se anota todos os quadros visualizados. Observação. É necessário desligar o celular, Wi-Fi e micro-ondas. Então, Wi-Fi, rede celular, micro-ondas ligado, tira da tomada, tá? Se você tem micro-ondas ligado, tira da tomada. Porque não adianta, mesmo desligado, ele causa interferência. Então, tem que desligar da tomada. Porque isso pode contaminar a sua visão, tá? A sua visão remota. Então, é muito importante isso aqui, esse detalhe aqui, tá, meus amigos? Muito importante mesmo. Sexto, tem que ter no mínimo 3 visualizadores que estejam isolados, só que no protocolo científico. Claro que você pode fazer individualmente, até para treinar. Mas assim, para ter certeza, como algo científico, como sendo um fato, né, gente? Isso aqui é um fato. Tem que ter no mínimo 3. 3 visualizadores que estejam isolados um dos outros, sem qualquer troca de informações. É claro, as informações e dados coletados devem bater em 90% para que haja validade científica. Então, os dados são coletados dos 3 visualizadores remotos e os dados são cruzados, comparando um com o outro. Então, vamos supor que haja discrepância dos dados. Simplesmente não tem validade científica. Os dados têm que bater. Praticamente, os 3 têm que ver a mesma coisa. É claro que pode até ver de um ângulo diferente, né, Liette? Mas tem que se tratar do mesmo assunto. Se for algo, que, por exemplo, que não tem nada a ver um com o outro, aí simplesmente é descartado. Compreenderam, meus amigos? Então é algo realmente espetacular. Eu vou dar um exemplo aqui mais prático para vocês. Tá? Aqui está a foto do Dick Gary, que foi entrevistado pelo Dr. Michael Salla. Michael Salla encomendou um trabalho sobre a Arca do Atlântico, né, do JP, a missão do JP, e foi confirmado. Realmente a Arca existe. É realmente espetacular. E aqui tem alguns desenhos dele. Olha os desenhos. Veja que não precisa ser nenhum desenhista habilidoso. Esse aqui, ele viu na tela um homem passando por uma parede repleta de hieróglifos egípcios e também sumérios e alguns astecas e maias. Olha que interessante, exatamente o que JP viu. Impressionante. E o mais interessante é que ele conseguiu interpretar. Ele sentiu, porque você também pode sentir nessas visões remotas. Ele sentiu que era uma profecia para o futuro. E ele falou que era o retorno de Quetzalcoatl. Tudo isso em visão remota. É exatamente isso, gente. Tanto é que os índios astecas, quando estavam nas arcas do Atlântico, quando o JP esteve no Atlântico, eles estavam ali para decifrar esses hieróglifos, esses escritos. Eles começaram a ficar doidões, assim, empolgados, muita felicidade, começaram a gritar: Akúria Matê, porque eles viram a profecia. Nigishizida, Quetzalcoatl vai voltar e não falta muito tempo. Impressionante, gente. Vai voltar. Eles viram o Enki está retornando. O mundo vai ser restaurado. Nova era de luz. Ficaram todos felizes. Ficaram pulando. Entenderam, meus amigos? Tudo isso aqui foi constatado nessa visão remota. Maravilhoso.
realmente espetacular. Aqui é um portal bem interessante que tem conexão com o mundo intraterreno, com os homens-formiga. Tudo isso ele viu. Tá? Visão aqui, visualizador remoto, impressionante. Vejam, meus amigos, que este homem ele falou que ele não sabe nada sobre arcas, ele nunca ouviu falar de arca na vida. Olha que incrível. Aliás, mesmo porque o protocolo é cego, já começa por aí. Então ele não tinha referência nenhuma. E ele nunca ouviu falar de arca, ele nem sabe quem é JP. Impressionante. Isso é muito impressionante. Tá aqui, meus amigos, aqui desenho dele, outro desenho aqui, de visão remota, olhando para as paredes dentro da arca, olha que fabuloso, com várias informações impressionantes sobre a história da humanidade, sobre a Atlântida, sobre a Lemúria, e também a função das arcas. Que coisa espetacular. Aqui nesse desenho, ele conseguiu ver os sarcófagos, aonde estão os seres em estase, dentro das arcas. Que impressionante. O JP fala que havia muitos sarcófagos aqui. Ele viu tudo isso em detalhes. O Michael Sala ficou todo empolgado, né? Ele falou que é incrível. E é realmente incrível. Isso existe de verdade, tá, meus amigos? Olha que fantástico. Viram tudo isso daqui. Realmente maravilhoso, né? Viu também os portais. Olha só como que são os corredores das arcas. Maravilhoso. Né? Repleto de escritos. Ele viu também os índios astecas. Olha só, desenhou eles ainda aqui, ó. E se você for perceber, lembra bastante os indígenas bolivianos, né? Com esse chapéuzinho, já viu bastante, né? Com chapéu assim, cabelos compridos, né? Esses índios astecas que estavam cantando a Curiamate. Olha que maravilhoso. Realmente espetacular. Aqui o portal, como funciona o portal, tudo isso visto em visão remota. Ele ficou vários dias fazendo esses exercícios, tá, meus amigos? E o interessante é que ele fala, olha, eu nunca fui uma pessoa com habilidades psíquicas, eu nunca fui médium na minha vida, nunca tive mediunidade, e falou, mas como que eu consigo? Porque é treinamento. Qualquer um pode fazer, ele foi bem claro, né? Qualquer um. Isso é uma habilidade natural do ser humano. Tá? Qualquer pessoa pode desenvolver isso aqui. O portal, lembra aquela bola de gelatina, né? Que conectava uma arca com outra? E o JP falou, retratou na sua visita às arcas, está aqui também. Espetacular. Né? É maravilhoso isso, meus amigos. Eu acho isso maravilhoso, espetacular aqui. Deixa eu só voltar para o próximo slide aqui. Isso, muito bom mesmo, fantástico. E tem mais, meus amigos. Olha o que ele viu na visão remota. Aqui, das arcas. O trabalho encomendado pelo Dr. Michael Sala. Ele viu aqui várias pessoas entrando nas arcas. A gente sabe pela informação da Helena Danan que as arcas foram utilizadas, e o próprio também Enuma Elish fala que as arcas eram esféricas. E a Arca de Noé, a verdadeira Arca de Noé, na verdade era uma nave espacial. E que foi levado ali os remanescentes, né, no tempo antediluviano para serem salvos. E quem salvou essas pessoas foram as arcas. As arcas salvaram a humanidade. Interessante que as arcas elas têm essa função. Elas têm a função de preservar a cultura humana e as tecnologias dos semeadores e dos Anunnakis, e ao mesmo tempo preservar a existência da raça humana. Esta é uma das funções, atribuições dessas arcas espaciais. Interessante, meus amigos, que se não tivesse a Federação Galáctica de Mundos, vamos supor que mesmo que a Cabal vencesse, destruísse o mundo, essas arcas ainda seriam ativadas e iriam salvar os remanescentes que estivessem numa vibração elevada, como elas já fizeram no passado, em várias eras, várias catástrofes diferentes, em outras épocas. Realmente espetacular. Tudo isso ele viu. Aqui, meus amigos, essa foi a mais chocante de todas. Essa aqui do futuro. Ele viu o futuro também. Ele viu os tripulantes das arcas desembarcando e tendo encontro com a humanidade. Maravilhoso isso aqui, né, gente? Olha só. Lembra bastante aquele filme do Steve Spielberg, né, Lente? Como que é mesmo? Contatos Imediatos do Terceiro Grau. Aquela foto da nave abrindo, os extraterrestres saindo. Realmente maravilhoso. Realmente uma experiência espetacular. Aqui o desembarque dos extraterrestres nas arcas, a tripulação das arcas e a população olhando aqui, né, tipo assim, colocando a mão na cabeça, uns falando, nossa, eu não estou acreditando no que eu estou vendo. Realmente maravilhoso. Stargate do Iraque. Isso aqui é bem interessante.
É um assunto realmente espetacular. Porque envolve também os gigantes. E a gente sabe que tem um gigante no Iraque que está prestes a ser despertado. Então isso aqui é um assunto maravilhoso. É que nos interessa bastante. Aqui, meus amigos. O que é um Stargate? É um dos maiores segredos que foram escondidos da humanidade. E é a existência de portais estelares ou Stargates. Estas portas que nos comunicam essencialmente com outras faixas de frequência, falando de visão remota, portal, tem tudo a ver, né, gente? A gente já pode linkar uma coisa com outra. Sempre existiram no planeta Terra. Sempre. Tá, meus amigos? Existem portais naturais que sempre se abrem e se fecham. Quem acompanha o canal sabe. Por isso que tem muitas pessoas e por isso que tem muitas pessoas que desaparecem do nada. Grande parte do desaparecimento de pessoas em parques, parques nacionais, é atribuído sim a portais que acabam tragando pessoas para dimensões e mundos paralelos. Até mostrei para vocês o trabalho do David Paulides, que é um investigador ex-policial. E tem respaldo científico de doutor de física. Já mostrei aqui neste canal, recentemente. Quando falamos de faixas de frequência, falamos também de matéria, que pode ser acessada em um universo ou matriz de tempo de terceira dimensão. Muito bem. Cronologia da era Anunnaki. Vamos linkar aqui uma informação com outra. Alguns meses atrás, eu quase nunca tínhamos ouvido falar de nomes como Nigishizida, nem eu mesmo, alguns anos atrás, nem sabia, nem tinha ideia de que era Nigishizida. O Ninurta, Aruna, agora a Liette está lendo o livro O Retorno de Inanna, também maravilhoso, né, Liette? Espetacular, com informações ali que agregam muito. Através do trabalho de Sitchin, né, de Zaharia Sitchin, eu estava um pouco familiarizado com Enki, Eliu, Anu e Marduk, mas os novos insights fazem com que todos ganhem vida, literalmente no tempo presente. Aruna é o gigante que se encontra em Nippur, no Iraque. É o local. Isso aqui é informação do JP, militar da Aliança da Terra. Nippur. Meus amigos, gigantes, ossadas de gigantes. É só ver, por exemplo, o Instituto Simpson, né, dos Estados Unidos, no 1900, até teve manchete de jornal na época, e foram encontrados vários gigantes, depois foi encoberto tudo. Infelizmente, então, gigante também é retratado em todas as culturas do mundo. Todas as culturas do mundo, inclusive a Bíblia, fala da existência de gigantes. Muito bem. Culturas que nunca se viram na vida, né? Nunca se comunicaram. E mesmo assim, gigantes você encontra em todas, sem exceção. Todas as culturas do mundo falam de gigantes. E o Ninurta, que é o filho de Eliu. Esse Ninurta é um sem vergonha, porque ele ficava usando o portal do Iraque. Ele usava o portal do Iraque para receber informações diretas de Eliu e trazia aqui para Cabal. Então era uma ferramenta de informação imprescindível, uma vantagem muito grande. Então ele fornecia uma vantagem de conhecimento que era praticamente insuperável. Por isso que as pessoas bem-intencionadas nunca venciam. Por quê? Porque imagine vocês, meus amigos, um ser extraterrestre vivendo na Terra, junto com o Pindar. Então são dois. O Pindar, que era o representante dos reptilianos, e tinha o Ninurta, que era o representante dos Anunnakis negativos. E eles trabalhavam com a elite global. Trabalhavam com o grupo Bilderberg. E eles se reuniam com eles ali. Olha, meus amigos, fico tranquilo, tem uns planinhos aqui para vocês, estratégias maravilhosas aqui, fico cegados que nós vamos vencer sempre. Eles nunca vão ganhar da gente. Sempre nós vamos vencer. Por quê? Porque nós vamos sempre estar um passo à frente deles. Ok? Então o Ninurta foi cortado. E o Pindar também, recentemente. Porque o Eliu foi preso. O Eliu sempre gostou de se passar por Deus. Interessante você pegar o livro Inanna, né? O Retorno de Inanna, né, gente? Ela conta que os Anunnakis achavam engraçado serem adorados por seres humanos. Falavam, puxa, esse povo aqui, os Lulus, né? Porque chamavam os seres humanos de Lulus. Os Luluzinhos, eles ficam fazendo orações para nós. Que coisa hilária, né, gente? É estranho esse negócio. Fazendo oração para você, porque se coloque no lugar deles. Você já imaginou alguém fazendo oração para você? Você deve ficar assim, o tanto, falar, puxa vida, uma pessoa que tem 12 DNAs, que foi feito pelos semeadores, que tem um potencial melhor do que o nosso, rezando para nós, é ridículo. Vocês estão entendendo, meus amigos? Porque somos seres do mesmo nível. Só que eles estão se rebaixando. Está no livro. Meus amigos? Está no livro, Retorno de Inanna.
realmente algo vexatório, né? Fazer o quê? Infelizmente. Né? Ela fala também que no tempo, quando teve o dilúvio no livro, né? Interessante, que ela viu os luluzinhos se afogando e ficavam pedindo oração para ela, falando, não podia fazer nada, né? Eles orando, rezando para mim. É assim, meus amigos. Fazer o quê? Vamos pro próximo. Aqui. Esses portais de terceira dimensão existem de uma forma real e são manipulados e controlados através de sofisticados sistemas eletrônicos, como tecnologia extraterrestre, que foi revertida pelos muitos contatos que o governo oculto fez com diferentes tipos de extraterrestres. Então, através de tecnologia reversa e também informações privilegiadas de grupos extraterrestres, a gente sabe do Tratado de Greada. Ali no Tratado de Greada, os Greys e os Nebo fizeram um acordo, nós vamos aqui entregar algumas tecnologias para vocês e em troca nós vamos abduzir algumas pessoas, mas fique tranquilo, eles vão ser devolvidos intactos, ilesos, para os seus lares. E é só um pouquinho de gente, é só 150. Só que... depois de ser assinado o acordo, eles descumpriram todos esses acordos. Milhões e milhões de pessoas eram abduzidas todos os anos. E a maioria não retornava mais. Era vendida como escravo intergaláctico. Tá, meus amigos? E até para ser escravo, porque no universo tem coisas terríveis. Até mesmo para ser escravo, você entendeu? Né? Para fazer intimidade com os outros extraterrestres. Até para isso, tá? Infelizmente. Né? E se você for ver o livro se você for ver a civilização Anunnaki, eles eram muito atiradinhos com os Lulus. Eles gostavam, né, gente? Se apaixonavam, entendeu? A mulherada queria ficar com os homens gostava de ficar com a mulherada no Lulu. Era assim, tá? Infelizmente. Aqui. Em um nível mais sutil, mais ainda físico, por isso que o livro da Bíblia fala, né, que os filhos de Deus, coloca aqui, viram as filhas dos homens e eram formosas, entendeu? Vai ficar apaixonados, porque são muito animadinhos, muito animadinhos. As extraterrestres são assim. E outra, eles escolhem seus parceiros e parceiras não pela aparência, mas pela energia. Energia. Tem uma energia forte, eles ficam. Então, para eles, a aparência não importa muito. O que importa para eles é a energia vital. Interessante. Uma hora a gente pode falar sobre isso. Em um nível mais sutil, mais ainda físico, esses campos de energia, o Stargate, são verdadeiros caminhos ou vias que temos para navegar dentro da galáxia. As linhas, através das linhas lei. Aqui na Terra existem as linhas lei, que são mais de 5.000 pontos, existem 12 principais. Esses pontos estão conectados com a grade cósmica. A grade cósmica é uma forma de você viajar através de portais estelares para qualquer parte do universo, uma rede de portais. Muito bem. Foi inclusive identificada por alguns cientistas. Está no controle desses portais quando ainda não se tem uma evolução maior. Traz conflitos, bloqueios para muitos mundos e civilizações. Anunnaki num portal. Olha que interessante. A obra abaixo se encontra no Museu Britânico e mostra o rei Anunnaki, o Ninurta. Olha o Ninurta sem vergonha de novo aqui, Liette. No museu. Lembra do Ninurta? Lembraram do Ninurta? O Ninurta, vamos voltar aqui, olha só, meus amigos. O Ninurta, que era o filho do Elil, que trabalhava recentemente para Cabal. Vamos dar uma olhadinha no Ninurta aqui. Aqui é a fotinho dele. Tá? Aqui. A obra abaixo se encontra no Museu Britânico e mostra o rei Anunnaki, Ninurta, em um portal. Ele está claramente usando o dedo para empurrar algo na parede do portal. Dá para perceber, daqui a pouco eu vou dar um zoom na foto aqui para vocês. Ele está ativando o portal? Pergunta. Sua pulseira é muito parecida com um relógio de pulso moderno. E é verdade. E o emblema em volta do pescoço corresponde ao projeto do Monte Meru. É muito semelhante ao nosso símbolo moderno de radiação. E também parece o símbolo da Cruz Gamada, né, do Vasco da Gama. Também lembra bastante. Esse símbolo tem sido identificado como também representando o poder da estrela negra, ou nave Nibiru. É interessante isso, né, meus amigos? Porque todas as naves dos Anunnakis é tida como um Nibiru, ou nave Nibiru. Interessante. Vamos dar uma olhada no Ninurta aqui? Olha só nessa foto aqui, apresentação. Olha o dedinho dele aqui no portal, né, gente? Abrindo o portal. Olha aqui o símbolo. Cruz Gamada aqui. Os alemães do bigodinho gostavam de usar bastante, né, gente? Esse símbolo também. Interessante. E ele parece ter um relógio. Aqui, ele tem um relógio. O relógio simplesmente é para programar o portal, tá, meus amigos? Muito bem.
Para que ponto do universo ele vai? Interessante. Ele vai ser alocado aqui. De acordo com textos bíblicos, há um portal escondido para Abs, ou abismo, nas proximidades do rio Eufrates. Um portal estelar da sorte está lá, sepultado sobre as ruínas da antiga Mesopotâmia, cidade de Eridu, há milhares de anos. Este abismo mencionado na Bíblia é também referido em textos sumérios como Abizu, e é associado a um deus sumério conhecido como Enki-Ea. Aqui o Enki, interessante. O Abizu, em Angur, é ainda descrito como uma porta de entrada a partir do qual Enki-Ea chegou à Terra e sobre o qual ele construiu o templo de E-Abizu, em Eridu, para facilitar seu uso. Então, muito provavelmente, foi este portal que Enki utilizou para sair da Terra depois da Guerra Ancestral. A guerra entre Enki e Enlil, e ele teve que se retirar do nosso planeta. Bem interessante. E interessante que o rio Eufrates está secando. Está praticamente seco. Criaturas sobre o rio Eufrates, vamos linkar aqui com outra informação. Criaturas sobre o rio Eufrates e na Antártida. De acordo com o livro das Revelações, anjos caídos, aprisionados em local subterrâneo no sul, saíram quando o rio Eufrates secasse. E estas bestas deveriam desencarnar 1/3 da humanidade. Ele não recebeu informação de um amigo de outros planetas sobre isso. Olha que interessante. Torrano Elidion traz aqui luz sobre esta informação. Essas criaturas não poderão navegar sobre a superfície, estamos cientes disso. E não devemos contar a população, porque isso criaria uma agitação desnecessária de medo. E a vibração de medo só favorece a cabal. Esses são antigos reptiloides que devem despertar quando os guardiões voltarem, ou seja, os semeadores. Estes não são Anunnakis, mas os demônios que a facção de Enlil criou por engenharia genética. Não há nenhuma gravação sonora ou visual deles, mas posso confirmar que são criaturas reais acorrentadas sobre este rio, no caso o rio Eufrates. Não temos conhecimento, a tecnologia para destruí-los, mas o grupo de Ona tem. Insisto que não há necessidade de medo, tudo está sob controle. Esteja também ciente que o inimigo está usando qualquer desculpa para contrariar a ajuda benéfica de Enki ao seu povo. Enki, palavras e Enki, sobre o assunto. Que Helena recebe Enki, tem como se comunica com ele. E, na verdade, Enki está, nesse instante, próximo de Júpiter na nave Nibiru. Enki está voltando para quê? Aliás, todas as profecias messiânicas indígenas falam do retorno de Enki. Isso eu já trouxe para vocês em lives passadas. Tá ok, meus amigos? Muito bem. Aqui. Esses não são demônios. Quando a minha facção partiu, colocamos nesse planeta uma teia extremamente inteligente de emissários em estase, com corpos híbridos e seus avatares para que pudessem respirar e vagar na Terra. Nós, Anunnakis, não nos parecemos com eles. Eles são avatares híbridos, ou, em nossos termos de tecnologia, trajes biológicos. Então, meus amigos, todos esses gigantes que estão hibernando são trajes biológicos ou avatar, exatamente como retratado no filme Avatar, do James Cameron. São apenas corpos biológicos onde eles podem residir temporariamente. Corpos biológicos ambientais. Esses são os gigantes do despertar dos quais você está falando. Nada pode parar nosso plano. E grandes mudanças estão a caminho para os humanos da Terra. Mudanças positivas. Quando você não tem o poder militar, você desenvolve sua inteligência. Agora eu vou falar sobre esses seres debaixo dos rios. Esses são mais antigas que as histórias do dilúvio, quando me retirei da terra com o meu povo. Esses seres eram produto de manipulação genética e seriam tão poderosos que nenhum exército da terra poderia vencê-los, um exército invencível. E no caso, seria a Batalha do Armagedon. Olha que interessante. Eu não estava envolvido nisso. Esses seres foram trazidos para a Terra por uma das nossas naves, Nibiru, e bate perfeitamente o que está escrito, né, Liette? A gente mostrou para vocês a evidência anterior. Projetados em outro lugar, mas não na superfície desse planeta. Não há perigo para se preocupar. Estou aqui para todos vocês. Quem está garantindo é o próprio Enki. Essas bestas serão libertas, mas não nos caminhos das Escrituras. Essas bestas serão libertas nos meus caminhos. Seu ser será liberado de seu sofrimento, porque eles são torturados. Conheço as maneiras de fazer isso, e isso é inominável. O que meu meio-irmão fez, uma sacanagem, uma brutalidade, o que o Enlil fez, no caso, o seu meio-irmão.
Ele não era um cientista, não tinha consideração pela vida, por qualquer forma de vida em geral. Sofrimento não era um termo pelo qual ele tinha empatia. Mas ele previu que em um futuro distante ele perderia o controle sobre este mundo. Aqui está a foto do Enki original. Então o Enki que se apresentava aqui na Terra era barbudo, grandão, gigante, né, Nete? Grandão, fortão, mas o Enki verdadeiro tem essa aparência aqui. Tá, meus amigos? Então o que eles utilizavam aqui eram corpos biológicos ou trajes biológicos, e onde eles transferiam a sua consciência. Ok? É o mesmo caso do Nigishizida. O Nigishizida, que está em estase, hibernação, lá na Flórida, está sendo protegido pelos homens-formiga, em breve vai caminhar, ou seja, uma alma Anunnaki, do Nigishizida, Anunnaki, vai habitar esse corpo, e esse corpo vai voltar a caminhar sobre a Terra. Ok? Muito bem. Cumprindo a profecia maia, asteca e inca. Maravilhoso. Aqui. JP e o gigante do Iraque. Na noite de 1º de novembro, JP, a fonte de Michael Salla do Exército dos Estados Unidos, contou sobre outro gigante em uma câmara de estase, ou hibernação, como queira, que havia sido descoberto no Iraque, e que era um rei nos tempos antigos, um grande rei. Aliás, todos esses avatares Anunnakis que viviam na Terra eram grandes homens gigantes, ou seja, não só gigantes de tamanho, mas realmente em poder e influência. JP explicou que havia uma conexão significativa com o gigante da Câmara de Stasi, controlado na Flórida, que também era um ex-rei. JP ainda fez uma conexão adicional com o terceiro gigante adormecido em uma cidade subaquática, no Triângulo das Bermudas. A gente mostrou para vocês. Então tem um outro gigante numa cidade subaquática, próximo do Triângulo das Bermudas. No Triângulo das Bermudas residem dois tipos de seres diferentes, um com características humanas e o outro que parece mais seres anfíbios, né, com características não humanas também, né, que têm uma origem no sistema do Cruzeiro do Sul, aqui no nosso céu, no caso. Eles são oriundos do Cruzeiro do Sul, da estrela, no caso, do conjunto de estrelas que nós conhecemos como Cruzeiro do Sul, muito bem, que ele visitou durante uma das suas missões secretas no final de agosto de 2022. Olha que maravilhoso. JP diz também que as sementes de uma árvore da vida, foi encontrado ali as sementes da árvore da vida, localizado, essas sementes da árvore da vida, porque existe o John Ponce de Leon, que encontrou supostamente na Flórida a fonte da juventude, e essa fonte da juventude, na verdade, existe no subterrâneo, e ela é preservada pelos homens-formiga, próximo aonde está o Nigishizida. E essa fonte da juventude, essa árvore, né, que respinga, porque passa um rio ali, esse rio é o mesmo rio do parque que é dedicado na Flórida para o John Ponce de Leon, olha que interessante, e ela tem propriedades de cura e também de longevidade. Pode assim, aumentar a sua perspectiva de vida para 200 anos com facilidade. Tá, ok? Muito bem, recapitulando aqui com bem rapidamente para vocês, tá, meus amigos? JP diz também que as sementes de uma árvore da vida localizada ao lado do gigante adormecido na Flórida, posteriormente identificada como Nigishizida, haviam sido roubadas do controle militar dos Estados Unidos e levadas para a Inglaterra. Depois eles conseguiram reaver essas sementes. Por ordem do novo soberano britânico, Rei Charles. As sementes foram encontradas, mas precisavam ser levadas primeiramente ao Iraque para uma ativação do gigante recém-descoberto. Então, um dos ingredientes para fazer esse gigante voltar à vida novamente, entre aspas, ou seja, ser ativado e sair do estado de hibernação, estase, é estas sementes da árvore da vida. Como foi discutido em um vídeo anterior, o processo de ativação do gigante na caverna da Flórida ocorreu no evento Galáxia Espiritual Informes, onde teve o Michael Salla, a Helena, o Alex Collier também estava presente, entre outras personalidades, gente, Charles Moy, etc. Recentemente concluído em Orlando. A pessoa que entrou em contato com a coroa britânica e extraviou as sementes entregas pelos homens-formiga não era humano, era um extraterrestre, mas as sementes foram recuperadas. E o extraterrestre com aparência humana, né, porque eles têm isso, eles conseguem se passar por humanos, ou melhor, passando-se por humano, foi detido e está sendo interrogado nos Estados Unidos.
JP conta que terão que fazer uma espécie de ritual análogo ao dos índios na Arca do Atlântico. Então eles vão ter que dançar e entoar as palavras Akuria Matê novamente. Então, muito provavelmente, os indígenas astecas vão ser convocados para esta nova missão. Vão ter que dar um novo show, né, gente? Junto com as sementes da árvore da vida. Mas existe também um outro ingrediente. Além da vibração, então tem que ter vibração, tem que ter as sementes da árvore da vida para ativação da arca do Iraque, porque lá no Iraque também tem uma arca, olha que interessante. Os tubos azul e vermelho, porque o JP recebeu uns tubos azul e vermelho, tubinho assim, ele nem sabia o que era. Que os homens-formiga disseram ser necessários para a ativação das sementes da árvore da vida, para ativar as sementes, para que as sementes da árvore da vida funcione, olha só que interessante, que particularidade, na verdade são material genético do gigante da Flórida. Ou seja, o seu sêmen, vocês já imaginaram? O sêmen que vai ativar essas sementes da árvore da vida do Nigishizida. Impressionante. Podem ver, meus amigos, com extraterrestre, tudo tem conotação com aquele negócio. Pode ter certeza. Sempre, com a questão da união sagrada. Tudo, absolutamente tudo que vocês possam imaginar. Vamos para o próximo. As sementes da árvore da vida, mais o material genético do gigante da Flórida, e a vibração das pessoas que possuem as 22 genéticas, somadas à vibração dos espertos, todas essas forças juntas irão ativar todas as arcas. Olha que maravilha. Vibração positiva, a gente pode linkar aqui com a Akuria Matê, né? A Akuria Matê é a representação da vibração positiva. As sementes da árvore da vida, mais o material do gigante da Flórida. Material genético do gigante da Flórida. E a vibração das pessoas, que possuem somadas à vibração dos espertos, todas essas forças juntas irão ativar as arcas. Interessante que para ativar as arcas precisa do material genético do Nigishizida. Isso é uma grande particularidade. Deve ter alguma propriedade ali, né, gente? Diferente. Faz milagre, né? Esse aí faz milagre mesmo. Esse faz milagre, né? Muito bem. Vamos para o próximo. Não era à toa que as mulheres do passado, né, distante, principalmente você pode ver isso na Bíblia, no livro Retorno de Inanna, elas adoravam copular com esses gigantes, né, gente? Elas iam atrás, elas corriam, faziam fila para ficar com eles. Deve ter alguma coisa mágica realmente nisso tudo. Vamos para o próximo. Aqui, meus amigos. O pesquisador, o William Henry, propõe que a cena representa um dispositivo de transporte usado por Anu e outros seres da elite Anunnaki. Sendo assim, esses dispositivos tecnológicos provavelmente seriam localizados na cidade suméria de Uruk, que era a cidade de fundação da civilização suméria e a casa de Gilgamesh. Gilgamesh que ele teve um caso com a Inanna, né, Liette? Só que depois ele chutou a Inanna ficou brava, né? Não chegaram. Ela que se apaixonou por ele e ele não quis ver mais ela. É isso mesmo. Você que a Inanna tem um negócio com o Gilgamesh. O famoso rei da epopeia de Gilgamesh. Gilgamesh também vai retornar, viu, meus amigos? Também vai retornar. O intrigante é a riqueza em detalhes dos acessórios. Meus amigos, às vezes eu faço assim um tom mais amistoso, mas eu faço isso, né, Nete? Até para descontrair, né? Porque ficar sério o tempo todo também ia ser chato, né? Ok? Muito bem. O intrigante é a riqueza em detalhes dos acessórios, com uma espécie de cetro. Na mão, um relógio de pulso, muitíssimo similar aos modernos, e os símbolos de alguns astros, como o Sol e a Lua. Dá para perceber também nesse símbolo. E um outro planeta nessa porta, assim como os símbolos da vestimenta. Aqui está a representação da cidade de Uruk. E aqui está o Ninurta. Ó, o Ninurta, sem vergonha no portal aqui, olha só. Parece vários planetas diferentes. Bem interessante o símbolo aqui e outro do relógio. Que parece o símbolo da cruz gamada. Muito bem. Vamos para o próximo. Aqui, meus amigos. Inclusive, muito similar ao moderno símbolo do elemento radioativo, que se acredita ser o símbolo representativo dos 4 continentes da Terra. Portanto, pode-se concluir que houve 2 formas de transporte utilizada pelos Anunnakis. Uma delas era uma forma de tecnologia baseada em foguetes, familiar para nós, que foi utilizada pelos Anunnakis, ou seja, naves espaciais, que moravam na Terra e administravam a Terra e a humanidade, de acordo com as regras que seus companheiros espaciais ditavam. Outras tecnologias de transporte eram os Stargates, os portais.
Então eles utilizavam naves e portais também, que principalmente foi utilizado apenas pela classe mais alta dos Anunnakis, que não realizava as tarefas de recolher os recursos da Terra e enviá-los à base dos Anunnakis residentes no espaço. E realmente parece bastante, né, Lete? Aqui, ó, dá para perceber, deixa eu colocar bem pertinho aqui. Aqui, lembra realmente. Muito bem. Mas para mim parece mais com a Cruz Gamada, né, gente? Aquele do Vasco da Gama, né? Que lembra mais. Que era usado também pela turma do Bigodinho. Aqui. Dessa forma, teria existido um número limitado de Stargates em todo o planeta, como o Stargate Sumério, localizado mais provavelmente na antiga capital de Uruk, lar dos antigos reis, e que se encontra no sul do Iraque. Em 2002, uma equipe de pesquisadores alemães retomou as escavações na cidade subterrânea de Uruk, usando um magnetômetro, que é capaz de detectar a presença de artefatos e objetos feitos pelo homem sobre a Terra, e um sistema poderoso de computadores na Alemanha. Os geofísicos alemães foram capazes de mapear estruturas enterradas que se alastravam por 5,5 quilômetros quadrados, um evento importante na descrição suméria dos Anunnakis. Foi a última saída para o planeta durante uma série de eventos cataclísmicos que culminaram no período de 1800 a 1700 anos antes de Cristo. Interessante, meus amigos, que os gigantes eles foram caçados posteriormente, e a gente vai uma live, eu vou tentar fazer essa cronologia de como os gigantes vieram para a Terra, eles viveram aqui, e aos poucos eles foram dissipados, eles simplesmente foram descartados, e alguns poucos vivem no interior da Terra. Muito bem. É porque os corpos, como os Anunnakis se retiraram daqui, os gigantes simplesmente se tornaram inúteis, então eles ficaram inoperacionais, entenderam? Alguns ficaram em estase, e a maioria foi deixado aí, sendo controlados por consciências mais limitadas. Então, com o tempo, eles começaram a ser extintos, perseguidos, e acabaram simplesmente se perdendo, porque eles não tinham mais a manutenção e o controle dos Anunnakis, entenderam? Então, com o tempo, eles acabaram se extinguindo. Com efeito, os arqueólogos convencionais apoiam a visão de que havia um evento cataclísmico regional que ocorreu naquela época. Se havia dois modos de transporte utilizando pelos Anunnakis, a maioria dos residentes, moradores, deixaram a Terra usando foguetes convencionais, enquanto a elite Anunnaki provavelmente fez usando o Stargate, depois o fechou. Interessante isso, que parece que é exatamente o que aconteceu na Antártida, na base de McMurdo, segundo a Helena e o Michael Sala, e um denunciante também, militar, que opera, no caso oficial, que trabalha na base de McMurdo, faz acho que um ano atrás, aonde o pessoal da Frota Negra escapou, ou seja, a elite escapou por um portal, mas o restante, ficou para trás aí, e acabou pedindo exílio na Argentina. Isso com uma testemunha militar, não é o JP, isso é outra testemunha militar, que mandou um e-mail para o Michael Sala, confirmando a veracidade deste fato. Então, grande parte foi... Vejam só, imagine você trabalhar na base da Antártida, lá, em McMurdo, e ver um monte de alemão aparecendo do nada. Como assim, gente? Alemão aparecendo no meio da Antártida? Desorientado. Apareceu o navio da China, navio de tudo que é lugar. Por quê? Porque eles queriam ocupar a base. Como a base, a instalação foi desocupada, eles queriam o quê? Se apoderar dessas instalações da Frota Negra. E foi feito um acordo, que a China ia agora abandonar a Cabal, e em troca a Aliança da Terra ia fornecer essas instalações que antigamente, ou que outrora, estavam na mão da Frota Negra para a China. Este foi o acordo. Por causa disso, a China abandonou o bidê em companhia, assim como os globalistas. Compreenderam, meus amigos? Então isso é realmente fascinante. Gratidão pela presença de todos vocês e um beijão no coração de cada um de vocês.